A aula agora é de sistema de equação do primeiro grau. O que vem a ser o sistema de equação do primeiro grau? Até agora vimos a equação do primeiro grau apenas com uma incógnita, ou x, ou y, ou z, ou qualquer outra letra. Hoje vamos ver o sistema de equação do primeiro grau, que trata de duas incógnitas, de achar dois valores, que normalmente a gente vai utilizar x e y. Esse sistema de equação do primeiro grau, ele tem três métodos de se resolver. O método da substituição, o método da adição e o método da multiplicação. No método da substituição, eu vou observar os seguintes casos. Primeiro, eu tenho de achar o valor provisório de x. Segundo, na outra equação, eu vou substituir x por esse valor provisório. Terceiro, acho o valor de y. Quarto, acho o valor de x. Professora, pode achar primeiro o valor provisório de y? Pode. Agora, sabendo que na outra equação, substitui o valor de y pelo valor provisório, depois acha primeiro o valor de x e depois o valor de y. No método da substituição é o seguinte, temos aqui um sistema de equação. Um número mais outro número é igual a 15. O dobro desse número menos o triplo do outro número é igual a menos 5. O que eu vou fazer primeiro? Vou escolher a primeira equação. X mais y é igual a 15. Em que eu vou fazer o valor provisório de x. Como é que eu faço isso? O y, que está antes do igual positivo, ele vai passar para depois do igual negativo. Então, o valor provisório de x vai ser 15 menos y. Esse valor provisório, eu vou substituir x na outra equação. 15 menos y. Então, o que eu vou ter aqui na outra equação? 2x menos 3y é igual a menos 5. O que a gente vai fazer aqui? O lugar do x, a gente vai trocar pelo valor provisório dele. Como eu tenho um número junto de uma letra, quando eu tenho esse número junto de uma letra, eu estou multiplicando o número por essa letra, pelo valor que tem essa letra. Então, eu vou pegar 2 e vou multiplicar pelo valor de x, que é o valor provisório. Repete o restante, menos 3y é igual a menos 5. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer a propriedade distributiva que a gente já viu na última aula de equação do primeiro grau. 2 vezes 15, 30. 2 vezes y, menos y, menos 2y. Repete o restante, menos 3y é igual a menos 5. E depois arruma. Como é que eu arrumo? Antes do igual, coloca os que tem a letra. Depois do igual, os que não tem a letra. Se trocou de lugar, troca o sinal. Aí pergunta aqui, qual que tem a letra aqui, o menos 2y e o menos 3y. Os dois já estão no lugar dele, que é antes do igual. Então, eles vão continuar menos 2y e menos 3y. Qual que não tem a letra? O 30 positivo e o 5 negativo. O único que não tem a letra que está no lugar dele, que é depois do igual, é o 5 negativo, que vai continuar 5 negativo. Agora, o 30 que estava positivo, ele vem para depois do igual negativo. Lembrando, antes do igual fica o que tem a letra, depois do igual o que não tem a letra. Trocou de lugar, trocou de sinal. Faz a relação entre semelhantes. Eu estou devendo 2y e estou devendo 3y, eu fico devendo 5y. Eu estou devendo 5 e estou devendo 30, eu fico devendo 35. O número que está junto da letra, não importa se ele é positivo ou negativo, eu vou estar multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo o que está depois do igual. Então, menos 5, que está multiplicando y, vai passar para o outro lado dividindo o menos 35. Aí eu faço 35 dividido por 5, 7. Menos com menos, mais. Então, y é igual a 7. Tendo o valor de y, eu tenho como achar o valor de x. Volta cá para o valor provisório de x. E onde tiver y, a gente vai trocar pelo valor dele, que é 7. Então, eu vou fazer, 15 menos o valor de y, que é 7, x é igual a 8. Então, qual foi o par formado? 8 e 7. Por que não 7 e 8? Porque primeiro sempre vem o valor de x, depois vem o valor de y. No método da adição, eu vou observar a seguinte coisa. Menos x, x negativo, x positivo. Se eu estou devendo x e tenho x, se eu fizer esse pagamento, eu não vou ficar com nada. Isso vale para adição. Quando eu tenho, nas duas equações, valores opostos. Um positivo e um negativo. O que eu vou fazer? Não vai valer de nada para mim. Então, eu faço a adição, eu somo. Eu tenho x
mais 2x, eu tenho 3x. Eu tenho 23, estou devendo um 5, eu ainda continuo com 18. O 3 que está multiplicando a letra vai passar para o outro lado dividindo em 18. Então, x é igual a 18 dividido por 3. 18 dividido por 3, 6. Então, x é igual a 6. A partir daí, eu pego uma das equações para achar o valor de y, já que eu já achei o valor de x. Vou escolher a primeira, que é x mais y é igual a 23. Então, x mais y é igual a 23. No lugar do x, coloco o valor dele, que foi 6. Então, no lugar do x, coloco o valor dele, que foi 6. 6 mais y é igual a 23. O 6 que não tem a letra vai passar para o outro lado, trocando o sinal. Por quê? Porque antes do igual só fica quem tem a letra, depois do igual quem não tem a letra. Aí vai ficar y é igual a 23 menos 6, conforme está aqui. 23 menos 6, 17. Então, y é igual a 17. Qual foi o par formado? 6 e 17. Lembrando, primeiro o valor de x, depois o valor de y. O último método é o método da multiplicação. O que acontece no método da multiplicação? A gente vai observar as duas equações. O que eu vou fazer primeiro? Na primeira equação, eu vou fazer o seguinte. O valor que acompanha x na segunda equação multiplica todos os termos. Temos aqui o exemplo. Então, o valor que acompanha x na segunda equação multiplica todos os termos da primeira. E na segunda equação, não vai ser o valor que acompanha x, vai ser o valor oposto a ele, que acompanha x. Na primeira equação, multiplica todos os termos. Então, aqui não é um x, ele vem para cá, o que vai multiplicar é o oposto de 1, que é menos 1. Então, vai multiplicar todos os termos da segunda equação. Aí eu tenho 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 15, 30. Menos 1 vezes 2x, menos 2x. Menos 1 vezes 3y, mais 3y, porque menos com menos dá mais. E menos 1 vezes menos 5, menos com menos, mais 5. Volto para o método da adição. Ó, eu tenho opostos, ó. 2x positivo, 2x negativo. Então, eu corto. Aí, eu vou fazer a adição. Tenho 3y e tenho 2y e tenho 3y, então eu tenho 5y. 30. Tenho 30 e tenho 5, então eu tenho 35. O 5 que está multiplicando o y vai passar para o outro lado dividindo o 35. Então, y é igual a 35 dividido por 5. 35 dividido por 5, 7. O valor de y é 7. O que eu vou fazer? Pega novamente uma equação e acha o valor de x. Vou escolher a primeira que está mais fácil, que aqui é 1x mais 1y é igual a 15. Então, 1x mais 1y é igual a 15. No lugar de y, vai colocar o valor dele, que é 7. Então, eu vou botar x, que é o valor que eu quero achar, mais o valor de y, que é 7, é igual a 15. O 7 que não tem a letra vai passar para o depois do igual, trocando o sinal. X é igual, então, a 15 menos 7. X é igual a 8. Qual foi o par formado? 8 para x, 7 para y. Perceba que essa equação do método da multiplicação é a mesma equação do método da substituição. E todos dois deram o mesmo valor. No método da substituição, x, 8, y, 7. No método da multiplicação, x, 8, y, 7.